E nós voltamos falando da polêmica reforma tributária. A Federação das Indústrias de Mato Grosso elaborou um relatório dos pontos positivos e também negativos da reforma. A entidade cobra mudanças na proposta, que está, no momento, no Senado Federal. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o presidente do Sistema Fiente, que é a Federação das Indústrias de Mato Grosso, Silvio Rangel. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Prazer estar aqui e poder falar um pouquinho da indústria de Mato Grosso e dessa questão da reforma tributária. Presidente, a Camila acabou de citar aí que a Federação das Indústrias preparou um relatório sobre os pontos positivos e negativos dessa reforma tributária. Começando pelo negativo. Qual é o pior ponto na reforma para Mato Grosso? Eu gostaria de falar, sim, que a gente é a favor da reforma, completamente. A reforma, ela tem um ponto positivo, que eu começaria com ele, que é a questão de você mudar esse arcabouço todo que está aí, essa dificuldade que tem até de entender todos esses tributos que tem e de simplificação, tá? E eu acho que o ponto negativo da reforma seria olhar para os estados em desenvolvimento, como é Mato Grosso, de uma forma diferenciada, como está na própria Constituição, de a gente ter um diferencial, seja através de um incentivo ou de alguma forma, para que a gente possa ter empresas vindo para Mato Grosso, fazendo investimentos e continuando esse crescimento do estado. Mas uma reforma, né? É uma reforma que é nacional. Como é que seria feita essa diferenciação? Então, a gente entende que pelo menos esses estados em desenvolvimento deva ter um diferencial. Hoje, já na própria Constituição, nós temos um diferencial em relação aos outros estados de 5% em questão de tributos. Eu acho que isso deveria continuar para que a gente tenha realmente a efetividade de crescimento de um estado que é o grande produtor, mas que a gente não tem uma população tão grande e acaba enviando nossos produtos para fora, em torno aí de 70% a 80%. Presidente, da forma como está hoje o texto da reforma prejudica Mato Grosso nesse sentido, e também a Fiente vai participar de uma audiência pública que vai ter agora dia 23, se não me engano, né, que está aí, vai acontecer no Senado Federal, e depois, só em outubro, que deve ser votado em plenário, né, e aí ao final será votado. Mas a Fiente vai levar essas considerações? A gente já até fez alguns documentos em relação a isso, estão preparando. Eu acho que dentro do Senado vai haver uma discussão maior do que houve na Câmara dos Deputados e realmente ouvindo os estados e vendo como o Brasil possa ter uma reforma que não atrapalhe também o crescimento de estados como o nosso. Então, acho que é importante a gente vislumbrar que nós somos grandes produtores, principalmente na parte agrícola, mas que nós precisamos impulsionar o crescimento do estado no novo ciclo, principalmente da agroindústria. Agora, presidente, um dos objetivos aí dessa reforma tributária, já foi dito isso pelos congressistas, é acabar com a guerra fiscal. Mato Grosso muito distante dos centros consumidores. E aí, como é que faz para crescer aqui, para desenvolver sem incentivo fiscal? Exatamente, esse foi o ponto mais importante da mudança da reforma, que vai ser tributar pelo consumo. Como nós temos que enviar os nossos produtos para fora, nós teríamos uma diminuição aqui da questão dos incentivos, e eu entendo que a gente está longe dos grandes centros consumidores, que a gente precisa levar nossos produtos para lá. A gente tem aí, inclusive, um frete maior para trazer os nossos insumos para cá também, fazer a questão de manutenção das indústrias. Então a gente precisa desse diferencial para que a gente possa estar trazendo novos investimentos no estado e assim agregando valor aos produtos que a gente aqui produz. Presidente, como fica o futuro do setor da indústria, especialmente em Mato Grosso, com essa reforma? Nós sabemos que a indústria tem grande participação na geração de empregos, né? Mas, por outro lado, em relação ao PIB, ela vem caindo a participação agora, neste ano em especial, né? Como fica todo esse cenário? Qual a perspectiva? Então, eu acredito que no Senado, eu acho que a gente vai poder fazer
uma discussão maior sobre o tema e acredito que a gente possa reverter esse posicionamento da reforma até então, para que a gente realmente estabeleça aí um diferencial para os estados todos em desenvolvimento. Mato Grosso, quando comparado a São Paulo, falta infraestrutura, por exemplo, a gente não tem, 80% das nossas rodovias não tem asfalto, falta infraestrutura em transmissão de energia elétrica para vários pontos. Então o Estado ainda está crescendo, precisa se desenvolver e eu acredito que os senadores vão ter um olhar especial para esse sentido, para que a gente não tenha um problema dentro do país em fazer com que acabe concentrando as indústrias em grandes centros. Eu acho que mais isso aí, ainda que já é. Mais do que já é. Eu acho que isso vai ser prejudicial, não só para Mato Grosso, mas para toda a região norte. Presidente, a indústria ela tem avançado, às vezes de uma forma mais lenta, ou outras um pouquinho mais rápido, né? A indústria tem avançado aqui em Mato Grosso. Agora, por quê? Grande parte, tirando lá a indústria de etanol, né, em Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, por que é que o agronegócio não se interessa em industrializar a produção e prefere ficar mandando os produtos in natura para a China, para a Arábia, para o mercado como europeu? Por quê? Não, mas eu acredito que a gente está em desenvolvimento, está indo nessa direção. Eu acho que é uma questão de tempo para que a gente faça isso, mas eu acho que a gente está nesse novo ciclo e aí, como você falou aí, a questão dos biocombustíveis tem feito esse trabalho nesse sentido e levando outras cadeias, como a de carne, a essa evolução, essa nova etapa. Eu acredito que a gente tem todo o potencial para estar fazendo isso. Tirando o milho, a soja, o algodão, mas poderia se ganhar. Tem. Sim, a questão do biodiesel, que a gente pode ser um grande produtor. Então, acho que a gente tem várias cadeias produtivas que a gente pode ter um adensamento para as outras cadeias também, com serviços, acho que a gente tem um potencial enorme que é necessário a gente trabalhar isso, que é o que a gente tem feito. Dentro do nosso planejamento estratégico, é avançar nessa questão de agregação na agroindústria. Presidente, agora além do senhor, né, como representante das indústrias, como cidadão em si, né, um dos pontos negativos é que, ao que tudo indica, essa reforma ela não vai diminuir a carga tributária para os consumidores, é mesmo pelo contrário, muitos analistas apontam que vai aumentar. Aí fica difícil, né? Todos pensávamos que uma reforma tributária traria uma redução. Que era a principal demanda. Isso. E pelo que a gente está vendo, ou vai ficar igual, ou às vezes em algum segmento pode ficar maior. Então, eu acho que esse é um dos pontos que a gente precisa trabalhar futuramente, que é numa reforma administrativa, que eu acho que aí passa a ser realmente a gente poder estar reduzindo tributos no país. Mas acreditar que teria uma redução de impostos seria de alguém assim muito otimista, não é? Porque os governos nunca querem perder nada, não é, presidente? O brasileiro não perde a esperança, mas a prática é bem diferente, né, Lúcio? Infelizmente. Mas eu acho que é importante a gente avançar na reforma agora e depois partir realmente para uma reforma administrativa, que eu acho que é o segundo ponto e, ao meu ver, seria o primeiro, na verdade, para a gente ter realmente uma melhor reforma tributária, né? Os grandes grupos econômicos, as grandes corporações estão aplaudindo a reforma tributária. E o que a gente tem que pensar também... O andar de baixo vai perder. Desde as indústrias menores, né, que a gente tem que pensar com o Brasil como um todo. Se a gente errar na mão aí, na reforma tributária, a gente pode ter consequências muito graves. Até em todas as regiões, até se consertar, ver aonde errou, então pode levar muito tempo e pode realmente fazer com que regiões como Mato Grosso, que tem um potencial enorme de crescimento, venha a ter vários problemas de investimento. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Nós que agradecemos e ficamos à disposição quando precisar. Tá bom? Obrigado.